Mudando situações. Você tem alguma situação na sua vida que você precisa mudar? Existe algo que você quer reverter na sua vida? Então, fica ligado que vamos receber do Senhor essa palavra. Graça e paz, queridos irmãos, família Zona Norte. Que prazer estarmos aqui com mais um Boletim da Fé. Você é muito bem-vindo e eu creio que essa palavra vai encher teu coração de fé. E também compartilha essa palavra com teus amigos, teus contatos. Eu creio que isso abençoará o povo de Deus. E, como eu falei, o tema de hoje é mudando situações. Eu creio que em determinadas estações das nossas vidas, existem situações que se levantam, são circunstâncias, são problemas, né? Às vezes mesmo até enfermidades, faltas, carências, escassez, são coisas que se levantam, falta de emprego. E essa palavra que eu trago é para encher o teu coração de fé e a gente ter a capacidade em Cristo de mudar, de reverter essas situações. E eu já começo dizendo uma coisa: para Deus nada é impossível. Então, creia, saiba que para Deus nada é impossível. Existe uma passagem lá no Novo Testamento, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, que um homem se encontra com Jesus e ele tinha um filho que estava possuído de demônio. Aquilo gerava muito problema. Aquela criança, aquele menino, né, vivia se jogando no fogo, na água, né, e o demônio realmente não só atormentava aquela criança, aquele filho, mas eu creio que atormentava toda aquela família, né? Trazia falta de paz, trazia perturbação. E aquele homem se encontra com Jesus, né? O caminho dele cruza com o caminho de Jesus e ele diz: será que tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, Jesus? E a resposta de Jesus está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, quando diz assim, ó: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então aqui a gente já vê Jesus colocando fundamentos, colocando ensinamentos, trazendo uma revelação, né, de coisas que podem mudar na vida. Mudou não somente na vida daquele homem, mas pode mudar na minha vida, pode mudar na sua vida, pode mudar na vida das pessoas a quem você quer bem, da sua família, enfim. E o que Jesus diz é o seguinte, ó: todas as coisas são possíveis. Mas o quê? Possíveis para quem? Para as pessoas que creem, não é verdade? Que creem em quem? Que creem em Deus, que crê no poder de Deus, que crê no amor de Deus, né? Então, quando a gente começa a entender que é necessário crer, de fato, na palavra do Senhor, crer em Deus, crer que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele nos sustenta, as coisas começam a ter outra conotação em nossas vidas. E a gente começa agora a enxergar possibilidades, porque muitas vezes a impossibilidade é tão grande, meus irmãos, que a gente fica até meio improdutivo, fica travado, fica parado, né? Fica afugentado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai começar agora a crer, a enxergar possibilidades ao invés de impossibilidades. Agora você precisa entender também, saber que o diabo, que é o inimigo que anda ao derredor, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer você se sentir culpado, né? De alguma coisa que você fez no passado, o seu estilo de vida, o seu modo de vida. Isso ele vai trazer à memória para que a sua mente fique ofuscada e você não tenha essa percepção, né, das possibilidades que você tem por estar em Cristo Jesus. Mas uma instrução que eu te trago: afaste toda a culpa da sua vida. Não fique tentando pescar no mar do esquecimento coisas que você fez lá no passado, ou práticas, ou atitudes, ou caminhos que você trilhou. Esquece isso, porque existe uma instrução lá no profeta Miqueias, está lá no Velho Testamento, Miqueias 7,19, que diz assim, isso mostrando do caráter de Deus e da atitude de Deus em relação àquilo que a gente fez no passado, pecado porventura praticado e que não consta mais lá no boletim do Senhor. Diz assim, ó:
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja que o próprio Deus colocou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, na hora que você chegou para a família de Deus, na hora que você confessou o seu pecado, na hora que você tem uma vida de justiça, o sangue de Jesus está cobrindo a tua vida, o sangue de Jesus te lavou, te purificou, né? Toda iniquidade foi apagada. Então, esses pecados foram colocados aonde? Na profundeza do mar. Então, você passa agora a crer em quê? Crer no amor de Deus, crer na fidelidade de Deus, né? E crer na lealdade de Deus, que Ele é leal, né? Então, graças a esse amor, Deus continua a oferecer esperança aos que nele confiam. Se você precisa de esperança, se você precisa ter uma nova expectativa, esse amor vai te conduzir para essa expectativa, né? E uma palavra que a gente teve recentemente em nossa igreja com o ministro Eliezer Rodrigues, né? E ele falava, e também o ministro Cardoso, que esteve essa semana conosco, ele dizia assim, ó, se veja como Deus lhe vê. Então, começa a se ver da forma que Deus te vê, como um filho amado, um justo diante do Senhor. Então, quando você começa a se ver dessa forma, você desvia a atenção das circunstâncias. Você desvia a atenção de tudo mais ao seu redor e passa a olhar e a pensar apenas nas coisas divinas. Então, começa a ter essa percepção, né, de se ver como, de fato, Deus te vê. Então, existe causa que precisa ser alterada na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus sonhos. Existe algo que precisa mudar? Apresente isso para o Senhor. Existe uma orientação lá em Isaías, do capítulo 43, versículos 25 e 26, que diz assim, próprio Deus falando e se dirigindo ao seu povo, diz assim, ó, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí veja o versículo 26, o que é que ele fala? Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar. É o próprio Deus que está nos incentivando, nos estimulando a apresentar nossas causas, a pleitear nossas causas perante Ele, né? Ou seja, apresentar as promessas de Deus e dizer, ó, Senhor, tu me fizeste essa promessa, hoje eu me encontro nessa situação e eu estou agora colocando diante de ti essa diferença, a minha realidade e aquilo que a tua palavra promete sobre a minha vida. Então, você vai apresentar as suas razões ao Senhor e ele diz, ó, para que possas justificar-te, ou seja, as promessas que ele fez ao teu respeito, e assim você vai ficar firme na fé, confiando na intervenção sobrenatural de Deus na tua vida. Sabendo também, queridos, que a oração, né, muito pode em seu efeito. A súplica do justo, ela tem um poder muito grande nas nossas vidas. Lá em Tiago 5,16 diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí essa parte que eu queria te chamar a atenção, que diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja lá, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a tua oração, existe poder na tua oração, existe um poder inerente, né? A resposta de Deus está disponível para quando a gente ora com o coração realmente contrito diante de Deus. Existe uma versão bíblica chamada NVT, que fala sobre esse texto, e eu creio que ela traz uma compreensão mais clara sobre essa parte desse versículo. Versão NVT diz assim, ó, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Imagina, queridos, a gente está numa situação de improdutividade, de inércia, né? As coisas não estão acontecendo e a gente tem uma promessa de Deus, que a nossa oração, aquilo que eu coloco diante do Senhor, pode me trazer realmente resultados favoráveis, grandes resultados, e me tirar daquela situação de
improdutividade. Então, eu queria te estimular, além do seu momento devocional, a gente precisa ter um momento devocional diariamente, ler a palavra, orar ao Senhor, né? Buscá-lo de coração. Tem aquele momento que a gente chama no secreto, né? Com Deus. Mas além desses momentos diários, né? Eu sei que hoje há uma grande demanda, o tempo, trabalho, uns estudam, família, criação de filhos, né? E isso torna o dia, de fato, bem atarefado. Mas eu queria te estimular que, além desses momentos que são extremamente necessários, você pudesse, talvez, reservar durante a semana, ou uma vez por mês, um momento que você tivesse um tempo maior de consagração, de estar junto do Senhor, de orar, de chorar de alegria, porque o Senhor vai responder a tua oração. Então, se você for inspirado, até faça jejum, se consagre, esteja sensível a ouvir as orientações do Espírito, porque basta apenas, irmãos, uma palavra vinda do Senhor para mudar, para reverter qualquer situação de improdutividade. E nesses momentos de consagração, de separar um pouco um tempo na nossa semana, uma vez por mês, um tempo assim maior, fora as suas devocionais, eu creio que essa consagração vai te levar a você desfrutar as maravilhas de Deus. A própria palavra de Deus diz, né? Consagre-se e você vai experimentar as minhas maravilhas. Então Deus está pronto a se mostrar favorável, pronto a se mostrar resolvedor da tua causa, mas Ele precisa, nesse processo, que você se consagre cada vez mais, que você discirna, que você ouça a voz dele, porque há muitas vozes, né? Muitas vozes, e claro que não há nenhuma sem sentido, mas existe a voz do Espírito Santo, a doce, gentil e meiga voz do Espírito Santo, te trazendo instruções, te trazendo orientações que vai te tirar dessa situação de improdutividade. E uma coisa que é importante, não seja hesitante em buscar a Deus. Então, queridos, a cada instante, né, a gente, na nossa vida, deve estar conectada com as coisas do céu, né? Como é importante a gente criar esse ambiente. Em nossa casa, está ouvindo canções, louvores abençoados, ungidos. Hoje a gente tem, né, toda essa estrutura de internet, YouTube, louvores. Você pode ali inundar, transformar a atmosfera da tua casa, né, num pedaço realmente do céu. Então, entra aí, de fato, na presença do Senhor, esteja constantemente conectado com Deus, que esse estilo de vida vai realmente mudar qualquer situação desfavorável que se levante sobre a tua vida. Tem dois textos aqui que eu queria compartilhar com os queridos. Um está em Mateus 11:12, diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, na realidade, esse texto nos traz a revelação, nos traz a orientação que existe algo da nossa parte que a gente precisa fazer. Que esforço é esse? É reservar um tempo da nossa agenda diária, é até reservar um tempo para descanso, porque a Bíblia diz que esforcemo-nos para quê? Para entrar no descanso. No descanso de onde? No descanso da fé, no descanso das promessas do Senhor, né? Está com a sua âncora realmente jogada ali no trono de Deus, nos santos dos santos, e isso, de fato, vai mudar nossas vidas. Veja lá também o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim, ó: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, Deus não quer 10% do teu coração, Deus não quer 20% do teu coração, nem 30%, nem 40%, Ele quer a inteireza do teu coração, né? Ele precisa, de fato, que você tenha uma vida totalmente entregue, dependente, né? Dependente da orientação, dependente do Senhor, dependente para a tomada de decisões, dependente de Deus para fazer empreendimentos. Então, à medida que você colocar isso em prática na tua vida, né? Os olhos do Senhor vão se voltar para você. Ó, os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. Mas quando ele encontra um coração que é totalmente entregue a Ele, totalmente consagrado a Ele, essa pessoa, de fato,
o Senhor vai mostrar a força dele e vai mostrar o seu poder em operação. Então a gente viu por esses textos, por essas instruções que a gente passou, que é muito bom você chegar para o teu irmão, ora por mim, faz isso por mim e tal, mas saiba o seguinte, isso é bom e é importante, igreja é para isso mesmo, né? A gente está orando pelos outros, ajudando, fortalecendo, subindo a tua fé, mas saiba o seguinte, se você quer uma ajuda permanente na tua vida, você mesmo tem que desenvolver a sua vida de fé em oração. É uma prática que tem que partir, de fato, do teu coração. Veja lá o que diz também em Atos, capítulo 10, versículo 34. Diz assim, ó, então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes a gente pode até se pegar pensando, poxa, fulano de tal é tão abençoado, tem coisa que está acontecendo com aquela pessoa, tem coisa que está acontecendo com aquela outra pessoa, e por que essas coisas não acontecem comigo? Né? Pode até passar um pensamento, será que Deus escolheu uns para serem abençoados e outros para viver nesse perrengue aqui, nesse moído? Não, irmãos, a palavra de Deus está dizendo, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Se tem algo que está operando na vida do teu irmão, se tem algo que está operando na vida do teu irmão, essas coisas podem operar na sua vida também. O que a gente precisa é alinhar o nosso coração com essas realidades e com essas verdades. Ou seja, a gente precisa ter atitudes alinhadas com a palavra de Deus. É uma vida de santidade, uma vida de serviço, uma vida de semeadura, uma vida de generosidade. Ou seja, são atitudes, são, digamos, comportamentos que nos tirarão de um nível e vão nos levar para o nível que a gente tanto sonha e que Deus também espera de cada um de nós. E tão importante quanto tudo isso também, selecionar suas associações. Vamos nos associar com pessoas de fé, com pessoas que estiquem a gente, tragam a gente de um nível de fé para um nível superior de fé. Pessoas que sejam ali assíduas na igreja, né? Sejam amantes da palavra do Senhor, pessoas de oração. Então, estejam junto dessas pessoas e você vai crescer juntamente com ela, né? E um último conselho que eu daria, né? O tema de hoje, mudando situações. Como é que eu posso mudar essa situação? E com esse conselho, a gente encerra essa palavra que é desembarace-se. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que ele é bem emblemático sobre isso. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí diz, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Veja que grande conceito. Primeiro, se desembaraçar de todo o peso. Veja que ele não está falando de pecado agora. Ele está falando de peso. O que é peso? Peso é distração, peso é algo que está te interrompendo, né? Digamos assim, emperrando a tua carreira, né? Então, te livra disso, essas coisas estão te prendendo, te livra disso, deixa isso para o passado. E se livrar também do pecado, irmãos. Pecado não se deve nem nomear na vida de um cristão. Se algo no teu coração, na tua consciência, né, te indica, né, que precisa ser corrigido, confessa ao Senhor. Não precisa esperar para o culto de Santa Ceia, não. É hoje. Você já confessa, recebe o perdão do Senhor. O Senhor já te perdoou, você apenas vai receber esse perdão depois da sua confissão. E aí sim, aí você está leve para fazer a sua carreira e tem o último conselho, olhando firmemente para Jesus. Não é aquele olhar de passagem, não. É um olhar firme, um olhar assim, assíduo, um olhar penetrante, de fato, né, em Jesus. O que é olhar para Jesus? É olhar para a palavra, é estar ligado na palavra, na revelação da palavra. E, de fato, essas coisas eu creio e já declaro que mudará qualquer situação que se levantou sobre a sua vida. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. Eu creio em cada vez mais você crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Shalom!